ele agia como um louco. Nessa frase, embora a gente não tenha dois verbos, nem parece período composto, eu tenho uma ideia aqui de comparação, não é? Eu estou dizendo que ele agia como um louco age, da mesma forma que um louco. Embora pareça ter ideia de modo, e pode até ser que tenha, que ele agia da maneira que um louco, concordo, a minha intenção nessa oração foi comparar a ação dele com a ação do louco. Essa oração, ela é chamada de oração subordinada adverbial comparativa. Alguém vai perguntar, uai, professora, mas ela é oração? É, porque está elíptico, subentendido o verbo agir, como se eu dissesse, ele agia como um louco age. A minha intenção nessa frase, o meu intuito principal, seria comparar as duas ações. Certinho? Ela fala como um papagaio, ela come como um elefante. Na verdade, eu estou trabalhando com a comparação de duas ações. Diferentemente, seria nessa estrutura. Ele fez como mandei. Eu não estou comparando duas ações, mas eu estou dizendo que ele fez de acordo com o que eu mandei, a partir do que eu mandei, consoante eu ter mandado. Estranho, não é? Deixa eu dar um exemplo melhor disso aqui. Diz a gramática que esse como mandei é uma oração subordinada adverbial conformativa. Conformativa é conformidade. Conformidade é texto de referência. Isso acontece muito em jornal, quando eu falo assim com vocês. Como o presidente disse, o preço do açúcar vai baixar. Nessa construção, eu coloquei, o preço do açúcar vai diminuir? Não foi, isso não foi tirado da minha cabeça, mas foi a partir, foi conforme dito por uma outra pessoa. É quando eu atribuo a ação, ou o conselho, ou a direção de uma ação a uma outra pessoa. Isso é chamado texto de referência. Quando eu digo como mandei, ele fez de acordo com o que eu mandei. Alguém pode falar, ah, professora, mas isso é de modo, não? Não é não. Para eu dizer que essa oração é de modo, eu teria que ter percebido como que ele realizou a ação. E eu não consigo perceber isso. Eu não sei se ele fez cautelosamente, silenciosamente, rigorosamente, caprichosamente. Não sei. Eu só sei que foi de acordo com outra pessoa. Conforme outra pessoa. Foi com a referência em outro. Diferentemente seria nessa outra oração. Nessa oração ele entrou sem que fizesse barulho. Agora eu consigo perceber que ele entrou devagarinho, bem cuidadoso. Chegou de madrugada para ninguém acordar. Ele entrou silenciosamente. Agora eu sei que ele é o modo como realizou a ação. Essa aí seria uma oração subordinada adverbial modal. Ela exprime a maneira como a ação foi realizada. Nós temos aí duas últimas orações e elas, na verdade, são as mais importantes. Eu queria chamar a atenção de vocês nessa aqui, ó. Ela fala tão alto que ficou rouca. Você lembra que na concessão eu tinha uma quebra de expectativa? Aqui eu já não tenho uma quebra de expectativa. Eu tenho aquilo que é esperado. Ela fala tão alto que, consequentemente, ficou rouca. Concorda que ficar rouca é algo esperado para aquele que fala muito alto? Eu vou dizer que essa oração, ela é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Diferentemente seria se eu tivesse invertido a conjunção. Ela ficou rouca porque fala muito alto. Aí eu teria uma oração subordinada adverbial causal. Traduzindo. Vejam que tanto a primeira quanto a segunda frase existe uma relação de causa e consequência. Eu tenho, primeiro a pessoa fala muito alto, como consequência, em decorrência disso, ela fica rouca. No português, gente, sempre que eu tiver uma causa, eu tenho uma consequência. Se te perguntar na prova, na frase 1, existe uma relação de causa e consequência? Existe. Na frase 2, existe uma relação de causa e consequência? Sim. No português, se tem causa, tem consequência, inquestionavelmente. Daí, o que eu preciso de saber? Causa é aquilo que acontece primeiro. É o elemento desencadeador, é aquilo que gera, é aquilo que desencadeia uma consequência que acontece depois. Veja que a conjunção na primeira estrutura está na consequência, no que acontece depois. Veja que na segunda frase, a conjunção, o porquê, está naquilo que acontece primeiro, está na causa. Pois é, a relação de causa e consequência
Existe nos dois. Mas na primeira oração, a conjunção está na consequência. Portanto, oração consecutiva. Eu sei porque ficar rouca acontece posteriormente. No segundo período, na segunda frase, a conjunção está na causa, naquilo que acontece primeiro. Portanto, oração subordinada adverbial causal. Fechado? Só para fechar isso aqui, a conjunção de consequência que, ela tem que ser antecedida na primeira oração de um intensificador. Veja que eu coloquei o tão. Tamanha era a falta de educação dele que ela foi embora. Ele era tão educado que ela se apaixonou. Esse que, ele necessita de um elemento intensificador na primeira estrutura. Pronto, acabamos as adverbiais. Na construção, nós sabemos que as substantivas trocam por isso, que as adjetivas têm pronome relativo e as adverbiais seria pelo texto. É o texto que vai me determinar a classificação e eles vão te perguntar aí pelo sentido. Pode ter certeza. O sentido, gente, não adianta decorar as orações, bobajada. Não adianta decorar as conjunções. As conjunções são uma diretriz. O que vai te ajudar a classificação será a semântica do texto. Uma oração que não tem muita incidência, até porque ela é muito fácil de reconhecer, seria a oração adverbial, chamada de oração adverbial proporcional. Na verdade, o que eu queria chamar a atenção de vocês nesse período é o seguinte. Quando eu falo, à medida que como engordo, eu estou trabalhando com uma relação de crescimento diretamente proporcional. Quanto mais eu como, mais eu engordo. Se eu não tivesse como diretriz essa expressão à medida que, eu poderia entender essa frase como uma condição. Se eu comer, eu engordo. Eu poderia entender essa frase, por exemplo, até como uma causa. Porque eu como, eu engordo. Então, queridos, a gente sabe que as conjunções, elas não têm um valor determinado, específico, concreto em todas as situações. Elas não têm valores únicos. Mas elas são, pelo menos, uma diretriz, um direcionamento para a análise da estrutura. Quando eu coloco esse à medida aqui, eu estou indicando uma relação proporcional. Quanto mais eu como, mais eu engordo. À medida que como, engordo. A relação ela não precisa ser diretamente proporcional, crescer os dois juntos. Pode ser inversamente também. À medida que eu como, tenho menos fome. Quanto mais eu como, menos fome eu tenho. Pois é, essa estrutura, essa oração ela é chamada de oração adverbial proporcional. Por quê? Porque ela marca uma relação de crescimento proporcional com outra ação. Pode ser crescimento diretamente proporcional, como é o caso dessa frase, quanto mais eu como, mais eu engordo, ou inversamente proporcional, quanto mais eu como, menos fome eu tenho. A conjunção modelo seria o à medida que, mas tem o quanto mais, quanto mais menos, quanto menos menos, quanto menos mais, e assim por diante. O importante é você perceber que o crescimento das duas orações, eles são proporcionais, ou diretamente ou inversamente.